De janeiro de 2026, para nossa sorte, o ano está sendo um pouco mais lento do que foi 25. 25 na primeira live, na última parecia que tinham decorrido assim uma semana, um ano inteiro. Mas não, janeiro está mais sereno e assim temos oportunidade de aproveitar, de curtir cada um dos lançamentos que a gente tem feito. E olha, eu estou muito feliz porque eu vou receber hoje os coordenadores de neurodireitos, que é uma temática super relevante. Olha só, já estou aqui com o Thiago. Uma temática super relevante que vai com certeza. Peraí que eu já tenho. O Thiago já inclusive se convidou, tá? É expert. Uma temática que me encanta demais. E eu, obviamente, perguntei para a IA, pouco antes da gente começar aqui, por que esse livro era imprescindível para o advogado. Ela respondeu assim: esse manual de neurodireitos aí, Tiago, é essencial para advogados porque coloca o direito na fronteira das neurotecnologias, discutindo proteção da mente, dados neurais, personalidade, capacidade, família, prova, discriminação e tutela coletiva em chave dogmática, constitucional e civil, justamente no momento em que projetos de lei e reformas do Código Civil da LGPD começam a tentar positivar esses temas. Ou seja, o livro é essencial e eu estou aqui, olha só, com o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago, bom dia! Tudo bem, Léo? Você me ouve? Eu te ouço muito bem. Por uma primeira aparição ao vivo, assim, você está já um expert. Deixa eu Muito convidar obrigado. a André, que já está aqui conosco, assim que o Eduardo se juntar a nós, ele também fará parte deste quarteto que vai explorar brevemente essa obra e assim despertar o interesse daqueles que nos acompanham, que nos ouvem ao vivo em reprise. André, seja bem-vinda também. Muito obrigado por estar aqui Bom conosco mais uma dia. vez. Bom Obrigada a dia. você, Léo. Obrigada a todos. Uma alegria enorme. E aproveitando que já estamos aqui, quando o Eduardo entrar, a gente segue, mas como é que surgiu a ideia de lançar essa obra de neurodireitos nesse momento? Peraí, vamos antes. O que são os neurodireitos? Eu acho que vale a colocação para quem está chegando agora pelo Spotify, para quem nos ouve em reprise. O que são os neurodireitos? Andréia? Bom, neurodireitos, eu acho que o Tomás Evistos tem uma visão até mais vigorosa, né, sobre isso, mas eu acho que é uma terminologia que surgiu um pouco como um modismo, Léo, junto com a preocupação de neurocientistas, na verdade, que me parece depois embalaram a questão para juristas, Uhum. mas que perceberam que eles estavam conseguindo atuar com essas tecnologias de até de intervenção invasiva no cérebro de uma maneira não tão distinta do que aquela, em princípio não tão distinta, daquela que as drogas fazem. Só que com uma certa capacidade de escolher, vamos supor, a imagem gerada no cérebro, cutucar o neurônio que é associado a uma imagem X ou outra. E aí eles perceberam, eles tomaram um susto, né? O Rafael Yuste, que é uma das figuras ilustres dessa bandeira dos neurodireitos, ele falou assim: eu tive meu momento Oppenheimer na hora que eu consegui, que eu percebi que eu tinha plantado uma imagem no cérebro de um ratinho. E o ratinho começou a agir conforme aquilo. E aí eles levantaram a bandeira de uma preservação do das funções neurológicas como substrato do que é psíquico. Só que eles deram um passo muito rápido em transformar, em assumir que o que eles estão mexendo como substrato neurológico mereça toda a carga de consideração que a gente tem tradicionalmente pelo que é psique, consciência, personalidade. Eles usaram termos que têm um peso filosófico muito grande, um peso no direito muito grande, de forma, acho eu, precipitada. Então, eles chamaram de neurodireitos a defesa desses grandes valores que, para nós, estão na Constituição Federal, que estão
de alguma forma traduzidos ali nos mais amplos direitos humanos, né? Eles fizeram uma conexão rápida ali entre o pequeno fenômeno neurológico que eles captaram e esses grandes conceitos, num salto que, no meu artigo ali no comecinho, defendo que ele não é legítimo em termos lógicos, conceituais e tal, mas com um entusiasmo muito grande de defender isso daí das Sim. empresas, né? E o livro surgiu, acho que um pouco da gente levar, e aí o Tomás Evícios tem que falar sobre isso, né? Mas deles levarem esse problema, de levarmos esse problema lá para a Faculdade de Direito. O Tiago tem uma interlocução muito gostosa comigo há muitos anos nesse campo filosófico. Nós somos colegas de pesquisa de doutorado, os dois na filosofia do direito. E aí nós conversamos com o Tomás Evícios e isso foi para a Faculdade de Direito da USP no campo do direito civil. Me Então, permite uma ponderação? Claro, claro que sim. Eu só queria salientar esse ponto de que essa preocupação inicial, né, que vem de um ambiente acadêmico geral, ouve-se falar em neurodireitos, é recente a terminologia, mas já em vários lugares eu tenho visto congressos acontecendo em vários países, ou seja, a preocupação com a preservação de uma ideia de autonomia, de uma ideia de liberdade, de uma ideia do ser humano como o agente construtor da realidade, essa preocupação, por N motivos que a gente pode analisar aqui, essa preocupação existe, ela está espalhada. A gente pode inferir aqui propaganda, essa preocupação que nós temos com como as redes sociais influenciam o nosso comportamento, tudo isso está na pauta, né? E eu tenho a impressão que foi nessa onda que a questão da neurotecnologia falou, olha, considerando que já existe todo esse problema de dúvida acerca da preservação da autonomia do ser humano, será que isso não é um passo a mais? Ou seja, não é bom a gente blindar ou tentar blindar, né? Então, aí, a ideia do neurodireito, ou seja, um direito de preservação da estrutura neural, psíquica e tudo mais dos seres humanos. Aí nós vamos cair no problema que é o passo adiante, né? É como se regula aquilo que ainda não existe. Magnífico. Como é que você vai regular algo que é apenas uma sombra de um medo? E quais os riscos disso? Acho que a gente pode passar depois. Mas eu gostaria de ouvir o Eduardo também. Ele entrou e saiu. Acho que. Seria Eduardo, bom bom. dia. Você está aqui com a gente? Acho que não. Tá só a imagem dele travada aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo mas mandar o convidá-lo. convite, mandar o convite de É, novo. eu acho que talvez. Aê! Pronto. Peraí, Eduardo, agora vira a câmera. Ele é o pai dessa obra. Quem tem Muito condição de bem. contar a origem dessa pesquisa é ele. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos, a todos. Bom Eu dia. estava acompanhando aqui o raciocínio do Thiago. Que alegria te receber aqui. Seu áudio está um pouquinho de nada abafado para mim. É por causa do fone, né? Agora melhorou. Melhorou consideravelmente. Mas a gente discutir aqui, foram duas perguntas em uma, né? O que são os neurodireitos e como é que surgiu a ideia, então, de levar isso para dentro dos debates da disciplina na USP e até que ele se tornasse um livro, né? O E Thiago, aí, André, estava acompanhando o raciocínio do Thiago. Por favor, pode. E complemente, porque eu fui até um ponto, assim, e acho que a gente queria te ouvir também. Então, vai continuar o que o Thiago estava falando, né? Esse assunto dos direitos, eu já tinha ouvido falar um tempo atrás, por conta do Pedro Dalese, que participou da obra, mas eu não tinha levado muito em conta. Eu pensei, isso é um assunto muito interessante. Até que apareceram duas pessoas que estão aqui na live, né? No caso, a Andrea e o Tiago. Quando eu conheci o Tiago por meio da Andrea, e junto também
junto com os dois estava também a Camila Pintarelli, em que eles falaram, né, do tema, da possibilidade de estudar os neurodireitos, que é um grupo de pesquisa, e foi que eu sugeri que se criasse uma disciplina para que pudéssemos estudar. E o formato foi diferente, foi não aquele formato usual de aulas expositivas, até porque eu mesmo não sabia nada sobre o assunto. E dessa forma, fizemos a disciplina na forma de um grupo de pesquisa. Os alunos escreveram, nós aventamos os temas e confesso, né, que quem salvou a disciplina, né, foi a Andréia e o Thiago, especialmente a Andréia, por ter essa base da psicologia, ela que é jurista, bacharel, mestre, doutora em Direito, mas também tem a graduação em Psicologia, atua como psicóloga, ela que nos alertou para essas questões que o Rick, ela colocou, que por algum motivo não estava conseguindo entrar como participante da live, mas estava como espectador. E, ela, de fato, quando ela nos alertou sobre essa confusão que se faz, ou essa redução que se faz de todo o fenômeno da psique a ondas cerebrais, reduzir, digamos, toda a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, era um erro conceitual gravíssimo, que foi cometido pelos entusiastas dos neurodireitos. E aqui foi decisiva a participação dela de nos ajudar nessa pesquisa. Isso orientou a elaboração dos artigos que nós publicamos. Até mesmo o meu trabalho, ele tem uma extensão maior. Eu fiz na perspectiva do direito civil, por ser professor da matéria, e por conta disso, né, segundo as bibliografias que ela passou na área da psicologia, não só da psicanálise, mas também da psicologia comportamental e da cognitivo-comportamental, eu pude ir atrás dessas informações e cheguei à conclusão, eu particularmente cheguei à conclusão, em que eles não existem, esses neurodireitos. Não tem como ler os pensamentos, moldá-los da forma como se acredita, achando que colocando chips cerebrais você vai mudar a pessoa, transformá-la num ciborgue. Até porque é possível fazer modificações de comportamento. Até eu me lembro de uma das aulas, o Thiago destacou isso, que a Andrea colocou, que a palavra tem o poder de mudar o pensamento. Então, por exemplo, cada vez que uma pessoa fala, nós mudamos o nosso pensamento. Também quando nós falamos, desabafamos, por exemplo, no consultório, nós mudamos o nosso pensamento. O uso de substâncias também molda o nosso pensamento. Então, por isso que querer regular dessa forma é simplesmente um produto de um grande desconhecimento, até no sentido de ver medos ou perigos onde eles não existem. Não existe. Essa ideia de modificação, como se fosse possível, primeiro, admitir compulsoriamente a instalação de chips, né, ou qualquer outro implante. Segundo, que as ondas cerebrais que a gente consegue ler são poucas, né, porque a gente sofre uma poluição eletromagnética enorme, então os equipamentos não têm esse condão. O campo eletromagnético do cérebro é 1 trilhão de vezes menor que o campo magnético da Terra, ou seja, são coisas, uma dimensão muito pequena, né, que se tem valorizado. Né. E também tem que destacar que eu fui alertado, né, por uma médica que participou de outra disciplina, junto com a André, que fez pesquisas clínicas, no caso a doutora Vera. Ela apontou que tem muita fake news em relação a essas possibilidades de uso desses implantes que a pessoa coloca e sai andando. A gente vê na internet, olha, o milagre da ciência, colocou um implante e saiu andando. Ela só alertou por uma coisa básica, né? As pessoas têm atrofia. Se você não exercita, porque teve uma lesão no sistema nervoso, o seu corpo fica atrofiado. Então não é só colocar um implante e você sai andando. Então é tudo mentira.
né? Então, tem muitas coisas que esse livro se propõe a trazer para o debate no direito brasileiro. Desmistificar. Posso, Eduardo, Não, só uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, até para não parecer que o livro apresenta uma visão totalmente crítica a ponto de negar, né? Como o próprio Eduardo apontou na apresentação que ele faz para o livro, houve uma divergência, uma divisão em duas correntes do grupo Perfeito. de pesquisadores, né? E existe, e aqui peço Vênia para não discordar, mas complementar um ponto do Eduardo, existem algumas estruturas jurídicas que estão sendo chamadas de neurodireitos, mas que têm ou podem ter uma proximidade, uma conexão com questões e temas relacionados à pesquisa com seres humanos, direito médico, tudo isso que envolve um processo de testes para saber como aquela tecnologia, poderia trocar a palavra tecnologia por medicamento ou substância, como aquilo implica ou modifica o funcionamento do corpo para se compreender se existe um fim terapêutico ou não. E existe ainda uma outra possibilidade, que isso eu quero só fazer um parênteses, isso foi um debate muito acalorado que eu vi numa conferência patrocinada por um laboratório, não vou mencionar o laboratório, mas um grande laboratório nos Estados Unidos, no último South by Southwest, aquele evento que acontece em Austin, sobre o fato de você usar esses implantes, realmente ter um processo de diminuição ou desaparecimento de doenças, como, por exemplo, os sintomas do Parkinson. Isso está, por exemplo, vinculado a uma empresa privada que desenvolve esse sistema e essa empresa vira falência. E aí você tira, ou vem a tirar aquilo daquela pessoa que já se acostumou, que voltou a ter uma vida com aquele... Essa empresa, por exemplo, detém uma patente. Então, vejam, a gente está olhando para uma coisa... isso é neurodireito, mas tudo bem, mas isso poderia ser regulado por outros Por ramos outros, do claro. direito, Exato. né? Que se atingiria o mesmo fim de proteção àquele indivíduo. Então, existe esse problema que é um problema de terminologia. Talvez a gente esteja preocupado com a relação entre direito e bem-estar, direito e neurologia, direito e pesquisa, e estamos colocando isso sob a alcunha de neurodireitos. De neurodireitos. Perfeito. E esse é um ponto que eu quero ressaltar do texto do Eduardo, que é muito interessante por conta dessa... E aqui, Eduardo, se você puder falar, porque eu gostei muito disso que você diz, que eu sempre procurei algo que o direito não tivesse já regulado desde os romanos. Procurei, achei que fossem os neurodireitos e vi que não é. Não é? Muito bom. Fala pra gente, Eduardo. de fato, o que me inquietava, eu pensei, acho que agora vai ser um assunto novo. Mas, Microfone, professor, para a gente ouvir melhor. Para salvar os neurodireitos, para salvar os neurodireitos, de fato, é possível encontrar outras categorias. Por exemplo, se falou sobre a reabilitação da pessoa com deficiência. Então, nós poderíamos pensar que os neurodireitos são um novo nome para o direito à reabilitação da pessoa com deficiência. Basicamente, é isso que a gente tem de concreto. Nós poderíamos imaginar que a manipulação que se pode fazer pela publicidade, pelos algoritmos, possa ser também uma nova categoria de neurodireitos. Isso já está até regulado, de certa forma, no Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, não existe nada novo debaixo do sol. Né? Mas o que também me chamou a atenção, acho que é importante a obra destacar, é esse alerta de não querer, pelo que eu vejo, assim, essa tendência de querer colocar no Código Civil os neurodireitos para torná-lo um código moderno. Isso, pelo meu entender, não faz o menor sentido.
Porque não dá para regular o que não existe. Quando o código tem um processo de transformação muito lento, então vamos já deixar uma regulamentação prévia para que quando esse dia chegar já tenham regras sobre o assunto. Só que me parece ser uma inversão do processo de produção do direito. É só lembrar do professor Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Não dá para ser valor, norma e fato. Verdade. Incrível o pensamento de vocês. Diga, Andréia. Tem um ponto importante aí que, assim, dentro dessa preocupação jurídica, dela se desdobra o que a gente percebeu que tem uma dimensão até política ou ética, né? Mais refinadamente, que é que enquanto se levanta essa bandeira dos neurodireitos, assume-se, e a linguagem dos neurocientistas que estão capitaneando esse processo e a linguagem dos juristas até que estão capitaneando esse processo é toda assume-se uma leitura dos pensamentos, assume-se uma capacidade. Quer dizer, as pessoas falam, olha, existe um potencial até autoritário, né, de dominação a partir dessa capacidade de leitura, são as mesmas que estão afirmando a capacidade de leitura. E o que nós queremos desvelar, e acho que está dito nesse livro, é que o que se está lendo ali não é o que eles dizem que estão lendo. Quer dizer, eles estão lendo comportamentos neurais, espasmos cerebrais, coisas que numa clínica psicanalítica a gente reconhece como até processos de livre associação, né? O Freud chamava o processo onírico, os elementos do sonho, de pensamentos oníricos. Mas a palavra pensamento aí, ela tem ela é rudimentar perto da dimensão do que a gente reconhece como pensamento. Na própria clínica psicanalítica, se você procurar autonomia do sujeito, e tão mais ainda na dimensão jurídica, onde o pensamento constrói contratos, pacto, responsabilidade, tão mais ainda na dimensão filosófica. Quando nós vemos, quando a gente trata com uma editora, que a editora devolve um livro para a gente revisar, no último momento e a gente tem que dar algum ok para aquilo sair, é porque a gente sabe que um autor pode ter pensado por anos, escrito, discutido com pessoas, revisto e ainda assim não estar contente com o próprio pensamento. E quando você lê diretamente uma coisa do cérebro, ainda que você localize pequenas imagens de como o Werner Herzog fez um filme sobre o trabalho do Rafael Yuste, que ele chama Teatro do Pensamento. Então, se a gente chamar isso de conteúdo onírico, teatro do pensamento, fluxo inconsciente, qualquer porcaria que a gente queira ver ali, de qualquer, né, atribuição de valor que a gente possa ver ali naquilo, aquilo nunca toma a estatura do pensamento como nós o reconhecemos filosófica e juridicamente. O que eu defendo ali no artigo e que eu acho muito importante é que o pensamento não é acessível no fluxo comportamental do cérebro. E eu acho que aí o Tiago pensou alguma coisa de imensa relevância, que é o risco político que existe quando a gente assume que sim, que a gente está sim lendo o cérebro. Um paciente deitado no meu divã fazendo livre associação, aquilo não é o pensamento dele. Eu preciso dar tempo àquela pessoa para ela formar o pensamento dela. Eu preciso dar tempo à pessoa para ela formar a convicção dela. Na hora que eu a acuso de alguma coisa por causa do que ela livre associou, e eu estou falando de um processo que passou por um certo juízo e passa pela boca da pessoa em voz alta, se eu atribuir já isso no divã valor jurídico, eu estou me precipitando. O direito me exige sigilo do conteúdo do meu psicanalizando, justamente porque ali o pensamento ainda não está construído, o pensamento social. A dimensão social do pensamento é muito refinada. Ela passa por diálogos, iterações, autocrítica. E vai e volta, né? Vai e volta, né? Então, o Tiago falou, poxa, e peço até que ele conte mais do argumento dele, mas que ele fala assim, desde a época do polígrafo, o polígrafo cientificamente super questionado, mas foi usado para condenar pessoas, não porque ele
li alguma coisa da biologia que era a verdade do pensamento da pessoa, mas porque era um bom pretexto para condenar quem você queria condenar. Então, é o uso político de uma falsa premissa. E é isso que mais me preocupa, que a fantasia de grandeza desses que se dizem leitores do cérebro alheio, leitores do pensamento alheio. Pensamento alheio, né? Os cérebros até estão vendo alguma coisa que está ali, mas esses que se arrogam a leitura do pensamento alheio vão se arrogar muito mais, né? Quem propõe o neurodireito está dando na mão do político a arma para atuação constrangedora. Então, Tiago, peço que você fale um pouco desse argumento, que eu acho ele muito precioso e ajuda a entender por que o professor Tomás de Vícios, né, o Eduardo, pede cuidado, cautela. Obrigado, André. Quando eu comecei a analisar nos nossos debates, a questão do papel do ser humano como o agente, né, livre, que toma decisões e é essencialmente opaco no sentido de nós estamos o tempo inteiro comunicando parcialmente as razões das nossas ações. E você não consegue inferir logicamente as razões das ações dos indivíduos. Daí todo o argumento da liberdade, né? Quando eu assumo a possibilidade, quando eu admito a possibilidade de captar esses dados e, dentre outras coisas, dizer as razões por que alguém é ou faz algo, dois exemplos me vieram à mente me vieram assim como exemplos históricos desse tipo de comportamento humano. Primeiro, como o André mencionou, o polígrafo foi usado como uma ferramenta de investigação da verdade, da mentira e da possibilidade do ser humano ocultar as razões e os pensamentos. E, a partir de alguma mínima repetição de padrões, e aqui nós estamos falando disso, né? Essencialmente nós estamos falando de reconhecimento de determinados padrões, e a partir dos padrões, nós afirmarmos que ali existe uma relação de causa e efeito a ponto de criar a possibilidade de decifrar algo. Primeiro, o polígrafo. Segundo, ainda mais abjeto e perigoso, foi a tentativa de se identificar a razão dos comportamentos humanos, também como uma pseudociência, na estrutura lombrosiana. A partir de determinadas características que eu reconheço e se repetem, Sim. esse indivíduo é ou não é culpado, tem tendências em tal sentido. E o terceiro elemento, que se aproxima, não é 100% conectado, mas também mostra um uso social da pseudociência para validar um argumento anterior, foi o caso Lysenko, né, na União Soviética, em que, como o argumento da hereditariedade não era interessante ao stalinismo, na decisão entre usar Mendel e Lamarck, né, utilizou-se o pensamento lamarquista ou lamarckiano para dizer, não, as características hereditárias são adquiridas em vida, não são... Então, e isso levou a uma fome gigantesca, porque tentou-se usar esse argumento como se científico fosse para produzir trigo. E o trigo não nasceu, e as pessoas morreram de fome. Então, são exemplos dessa intersecção entre estruturas políticas e compreensões, deduções científicas que podem levar a problemas gigantes. Eu acho que são esses os pontos. E principalmente, eu acho que eu bato de novo nessa tecla, como a preocupação. E aqui, eu acho que, só para fazer mais um ponto, no livro, isso está muito interessante, e o livro ele é rico por vários motivos, mas também
pelo fato dele mostrar duas visões de teoria de como se aborda o direito, como o direito ele é construído, o direito enquanto teoria, como enquanto direito, a construção do ordenamento das relações humanas, na sua fundamentação, a estrutura que vem do direito civil, que depende de uma sedimentação de comportamentos e fatos e interpretações, ou seja, depende de tempo e sedimentação. Essa é a abordagem do direito civil. E uma abordagem constitucional que visa antever problemas, que visa evitar que os problemas aconteçam. Eu acho que aí tem uma riqueza do livro que não é muito abordada em outras obras, que é esse confronto, esse choque entre direito civil e direito público ou direito constitucional, né? E que ilumina essa tensão que a gente está vendo nesse tema. Sensacional. Puxa, que debate riquíssimo. Diga, O Eduardo. Eu queria destacar, né, porque Microfone. assim, como a gente está se aproximando talvez do fim da live, é lembrar dos trabalhos dos alunos que participaram. Né? Perfeito. Teve o trabalho do Pedro D'Alesi, que discutiu, por exemplo, a questão, por exemplo, dos implantes, dos eletrodos, né, como isso poderia distorcer. Foi um trabalho bem rico, uma pesquisa Práticas vasta. A discriminatórias. Luciana, exatamente, né? A Luciana, que também fez um texto, uma forma quase de uma denúncia, né, sobre isso que nós colocamos aqui. Também tem o texto da Juliane da Rubens sobre os direitos da personalidade analisados nessa perspectiva dos neurodireitos. Tem o texto do João, que fez sobre a questão da vulnerabilidade. Tem o texto da Marília, do Matheus, né, e agora eu estou falando aqui de cabeça, né, mas que discutiu o negócio jurídico. Teve o outro texto do Everton, o outro, mais um texto do Tiago do Yuri, que fizeram um contraponto, né, com uma visão sobre o transtorno, né, transtorno psíquico, né, o trabalho do Henrique, e junto com O o do Tiago Rafael. César também. Queria Isso, ressaltar. exatamente. Tiago, César e o Yuri. E outro trabalho sobre a questão processual, que também foi analisado no livro. Não sei se faltou mais algum, se o Tiago puder me socorrer nesse momento. Juliana e Rúbia, que falaram do jeito da Isso, personalidade. da personalidade. Né? Enfim, são trabalhos que correspondiam às pesquisas setoriais dos alunos, sempre lendo esses assuntos de direito civil à luz do direito para ver se fazia sentido ou não. Acho que eu falei de todos os trabalhos. Né? Sim. Então tem que agradecer a todos, né, que fizeram, se esforçaram para que a obra chegar aqui. Isso é o fundamento. De fato, foram as discussões em sala de aula, Eduardo, e aí eu tenho que reverter. Você me agradece ter levado o tema à faculdade, né? Mas eu tenho que te agradecer porque, dentro de preocupações clínicas muito sérias, né? Na dimensão clínica, algumas coisas. A gente trabalha, às vezes, com políticas de laboratórios farmacêuticos, ou às vezes políticas públicas, às vezes em várias direções, às vezes a clínica fica fragilizada, né? E nessa discussão, eu acho que a clínica também fica fragilizada se a gente não conseguir afirmar a perspectiva do clínico, do profissional que trabalha com clínica e que no meu entendimento, trabalhar com clínica é trabalhar com uma radical liberdade do sujeito. Até para o médico que está tentando dirigir um comportamento, né? Medicar, fazer com que a pessoa cumpra certas condutas e protocolos, a liberdade do paciente é incontornável. Numa clínica psicanalítica, psicodinâmica, como eu faço, a liberdade é o próprio objeto de trabalho. A gente tem que manter ela central e preservada, né? E em várias dimensões, o discurso social, ele
ele agride essa possibilidade, sugerindo que não há essa autonomia da pessoa, que, né, e a gente faz a aposta de que ela existe, ainda que essa aposta ela nunca é científica. A ciência não consegue dar provas da liberdade, mas ela também não consegue negar a dimensão filosófica que diz que nós temos liberdade. Né? Então, no artigo lá, eu acabei discutindo um pouco os conceitos de liberdade, os conceitos de sobredeterminação da pessoa. Somos livres ou não somos livres? E se o pensador defende alguma coisa no meio do caminho entre as duas possibilidades, nós somos livres para algumas coisas, mas condicionados para outras, como é que ele se vira com essa distinção? Então, essa dimensão é muito... A gente defender que a pessoa é autônoma, pode tomar decisões responsáveis, é muito importante para o direito e para a clínica psicanalítica. E a minha gratidão a você de ter recebido, acolhido, ali no campo do direito civil, onde é tão importante que isso seja sustentado, você deu uma casa muito nobre para essa discussão e uma liberdade muito grande de pensamento a nós. E aí fomentou em nós podermos levar nossas questões, eu, Tiago, inicialmente ali a Camila, né, os colegas que puderam trazer preocupações ali, eles causaram esse caldo de discussão que desdobrou todos esses artigos. Então, esse também não é um livro em que um monte de pessoas foram chamadas por algum potencial. Ao contrário, esse livro nasceu de meses de conversa entre essas pessoas, pessoas de alta formação, que estão lá na Faculdade de Direito, são alunos do professor Eduardo, fazem pesquisas em nível de pós-graduação. Então, tem refinamentos de olhares de muitos níveis e alguma coisa que nasceu junto. Isso é importante para o livro. Ainda que se identifiquem divergências entre o artigo de um, o artigo de outro, eventualmente nas entrelinhas ali vai se perceber que alguém entendeu mais de um jeito ou mais de outro, que é importantíssimo no campo, né, nosso, jurídico. Você percebe que aquilo nasceu de uma liberdade de discussão, mas também de uma concatenação da discussão que foi promovida pelo professor Eduardo e que é de um mérito enorme, como postura de professor da USP, com a cadeira importante que ele tem, né, e o espaço importante que ele tem. Então, é de uma nobreza ele ter recebido e fomentado essa discussão que é admirável. Eduardo, eu te agradecer. Eu que agradeço, é um privilégio para a universidade ter recebido todos vocês, tanto como pesquisadores e também as alunas e os alunos, nesse debate, e é imprescindível para o direito brasileiro e, por que não, um debate internacional, até porque existem críticas em outros países acerca dos direitos. Não é um assunto assim, que é bem visto em todas as partes. Talvez o Brasil seja o único país em que há uma receptividade aos direitos. Nos outros países existem críticas severíssimas, né, em relação a isso. Muito bem. Gente, eu só posso agradecer a presença de vocês. Vocês subiram muito o nível da minha expectativa em torno desse debate de neurodireitos. É um tema que me atrai muito, eu acho muito interessante, e o livro cai como uma luva em cima desse delírio que a gente tende a criar frente a alguns novos temas, né? É imprescindível que o advogado que está atuando no direito civil, direito de saúde, até em algumas derivações do direito penal, tenha um conhecimento do conteúdo que vocês trouxeram, coordenando essa obra maravilhosa. E acaso vocês, em ao vivo ou em reprise, tenham curiosidade para conhecer as linhas iniciais de cada um desses artigos muito bem escritos, sigam lá no site da Editora Foco, você consegue baixar a degustação que tem as linhas iniciais de cada um dos artigos aqui trazidos. É uma forma da gente proporcionar o contato prévio com o conteúdo antes mesmo de você comprar, para que saiba o que está comprando. É uma forma da gente ser fiel à nossa proposta de levar conhecimento jurídico de qualidade e provar que ele é de qualidade antes mesmo da compra. Então, Eduardo, Tiago, Andréia, só posso agradecer a presença de vocês aqui e torcer para que outros livros venham, para que a disciplina tenha ainda muitos debates e que outras edições se tornem livros nessa casa editorial que é a Editora Foco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Léo. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de ter publicado e muito obrigado a todas e a todos que
participaram da obra e desejo uma boa leitura a todo mundo que se interessar sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado. Perfeito. Que venham Obrigada. outras obras. Nós é que agradecemos. A todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, fiquem com Deus e com saúde e vamos prosperar junto. Que tal essa obra aqui para o final de semana? Um grande abraço. Um Um abraço. abraço. Tchau.